Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, enfim, dependendo do horário aí que vocês estejam assistindo esse vídeo, tá bom? Então, passando aqui novamente para gravar mais uma videoaula, né, para ajudar vocês, né, nas nossas aulas remotas, né? E na aula de hoje nós vamos continuar, né, o conteúdo que a gente começou na aula passada, né? Para quem não lembra, nós vimos a parte de propagação de calor, né? E nessa aula nós vamos analisar aí a definição, ou seja, o conceito de calor, né? Vamos tentar analisar aí a definição de calor. Vamos conceituar calor sensível e também calor latente, ou seja, ver qual a diferença entre calor sensível e calor latente e analisar ainda a equação fundamental da calorimetria, ou seja, esse vai ser o tema da nossa aula, né? Definição de calor, calor sensível e calor latente e a equação fundamental da calorimetria. Tá bom, pessoal? Olha só. Então, para começar, nós vamos ver a questão da definição de calor, né? Então, qual é a definição que a gente tem de calor, né? Então, calor, certo? Nada mais é do que uma energia térmica, certo? Que se transfere de um corpo para outro. Ou seja, calor é a energia térmica em trânsito, sempre de um corpo quente, ou seja, de um corpo de maior temperatura, para um corpo mais frio, ou seja, um corpo de menor temperatura. Então, de forma resumida, calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá bom? E a unidade de medida, né, do calor é a caloria, né? A gente pode representar como sendo caloria ou o pelo J de joule, são as duas unidades que a gente pode representar aí o calor, tá bom, pessoal? É, e aí a gente fica com a pergunta, né? A gente sempre tem esse questionamento. Existem tipos diferentes de calor? Será que existem formas variadas de calor, né? O que o calor pode produzir na matéria, ou seja, se eu esquentar um objeto, o que será que vai acontecer com esse objeto? Ou seja, a matéria intrínseca a ele. O que vai acontecer com esse objeto? Então, essas são as duas perguntas que vai guiar a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos tentar responder a primeira pergunta, né? Existem tipos diferentes de calor, né? Então, olha só, existem tipos variados de calor, né? O primeiro tipo é o chamado calor sensível, certo? Esse calor sensível está relacionado à mudança de temperatura de um corpo. Então, sempre que o corpo mudar de temperatura, nós dizemos que ele recebeu ou está, essa mudança de temperatura está relacionada ao calor sensível. O segundo tipo de calor é o chamado calor latente, tá bom, pessoal? Então, o calor latente é o calor responsável por produzir a mudança de fase ou mudança de estado físico da matéria. Então, calor sensível associado à mudança de temperatura, calor latente associado à mudança de fase ou mudança de estado da matéria. Tá bom, pessoal? Então, como nós vimos, né, o calor sensível ele está relacionado à mudança de temperatura. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma vasilha com um líquido e a gente colocou o fogo embaixo dessa vasilha com líquido. Então, esse líquido naturalmente vai aumentar a sua temperatura. Se ele vai aumentar a sua temperatura, nós dizemos que esse tipo de calor é o chamado calor sensível, porque mudou a temperatura, tá bom? E o segundo, né, que é o chamado calor latente, ele é responsável por produzir as mudanças de fase ou mudanças de estado, né? Aqui a gente tem a representação, né, dessa mudança de estado através da questão do gelo, né? Então o gelo aqui está se derretendo e se transformando em água, ou seja, ela está passando do seu estado sólido para o estado líquido. Então essa é uma das mudanças de estado. E aqui a gente tem a representação, né, de todas as mudanças de estado, né? Então do sólido para o líquido é o processo de fusão, né? Do líquido para o vapor ou gasoso é a vaporização, do estado gasoso para o estado líquido, liquefação, e do estado líquido voltando para o estado sólido, solidificação,
E a gente ainda tem a chamada sublimação e a chamada ressublimação, que acontece quando o objeto ou quando a matéria ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, né? Então, um exemplo disso a gente vê, por exemplo, na naftalina, no gelo seco. Então, são os exemplos aí de sublimação mais comuns que a gente tem, né? Bom, então, a gente viu, né, os dois tipos de calor e as definições, né? Primeira coisa, calor sensível. Então, dizemos que o corpo recebeu calor sensível quando o efeito produzido é a mudança de temperatura. Então, o corpo recebe calor sensível quando produz mudança de temperatura. E o calor latente, né? Dizemos que um corpo recebeu calor latente quando o efeito produzido é a mudança de estado físico da matéria. Tá bom, pessoal? Então, essa é a diferença entre calor sensível e calor latente, né? E aqui nós vemos para a equação fundamental da calorimetria, né? Então, a equação fundamental da calorimetria vai dizer o quê? Vai dizer que a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa e à variação de sua temperatura sofrida. Ou seja, a quantidade de calor, né, que a gente vai representar por Q, vai ser igual à massa da substância vezes o calor específico da substância, né, que no caso aqui é uma constante, multiplicado pela variação da temperatura, né? Então, ou seja, Q é igual a mc delta T, ou seja, a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tá bom? E as unidades de medida, né? Como a gente já viu, do calor, né, da quantidade de calor, vai ser a caloria ou o joule, né? Da massa, pode ser a grama ou o quilograma, e do calor específico, vai ser caloria por grama vezes grau Celsius e ΔT, variação de temperatura em graus Celsius, tá bom? Bom, então agora vamos ver um exemplozinho, né, do conteúdo, né, sobre essa equação fundamental da calorimetria e sobre o assunto que a gente viu, diferença de calor, temperatura, o conceito de calor também, né? Então vamos lá. Primeira questão, olha só. Primeira questão diz o seguinte: um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. Analise a análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir por quê? Ó, então, nesse exemplo aqui, nós vemos o quê? Nós vemos que a letra A pergunta: o gelo irá transferir frio para a água? Letra B: a água irá transferir calor para o gelo? Letra C: o gelo irá transferir frio para o meio ambiente? Ou letra D: a água irá transferir calor para o meio ambiente? Ó, como nós vimos na nossa definição de calor, né? O calor, ele nada mais é do que uma energia térmica em trânsito que passa de um corpo de maior temperatura ou uma substância, né, de maior temperatura para um corpo ou uma substância de menor temperatura. Então, a afirmativa que melhor representa isso vai ser, no caso aqui, a letra B. Por quê? A letra B afirma que a água irá transferir calor para o gelo. E como a gente viu, né, a água ela tem uma temperatura de 30 graus Celsius e o gelo aproximadamente 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão do gelo. Isso é claro, na atmosfera, né? A 1 atm, certo? De pressão. Então, naturalmente, o calor irá ser transferido da água para o gelo, tá bom? E para finalizar aí, a segunda questão diz o seguinte, olha só. Um corpo com uma massa de 400 gramas foi fabricado com uma substância de calor específico igual a 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Determine, letra A, o calor necessário para variar a temperatura do corpo entre 10 graus Celsius e 50 graus Celsius. Então a questão diz que tem um corpo com a massa aí de 400 gramas, que possui um calor específico de 0,5, e a questão quer que a gente calcule
a quantidade de calor necessária para aumentar, né, variar ou aumentar a sua temperatura de 10 para 50 graus Celsius. Então, primeira coisa, né? Nós vamos partir, certo, pessoal, da equação fundamental da calorimetria, ou seja, Q, quantidade de calor, é igual a mc delta T, e vamos substituir os valores que nós temos, né? O valor da massa, do calor específico e analisar a variação de temperatura. Então, primeira coisa, a massa, a questão diz que é de 400 gramas. Então, no lugar de m, vamos colocar 400. O calor específico é 0,5 e o ΔT é a variação de temperatura que o corpo sofreu. No caso, foi de 10 para 50, ou seja, variação de temperatura, temperatura mais alta menos a temperatura mais baixa, ou a temperatura final menos a temperatura inicial, para ser mais específico. Então, nesse caso, vai ser 50 menos 10, que vai dar 40. E quando a gente multiplicar 400 vezes 0,5 vezes 40, a gente vai encontrar que a quantidade de calor vai ser equivalente a 8.000 calorias. Ou seja, são necessárias 8.000 calorias para que esses 400 gramas dessa substância aumente a sua temperatura de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo, né, que eu tinha para passar para vocês sobre o conteúdo, né? Bons estudos aí. E qualquer dúvida, a gente tira lá nos nossos grupos e de conversas. Tá bom, pessoal?